Boa tarde a todos. É uma satisfação estar hoje com essa plateia da TV Guará para falarmos de assunto de extrema importância que eu entendo que toda a sociedade brasileira deva saber. Nós vamos falar sobre o direito do nascituro, isto é, do direito daquela pessoa que está ainda no ventre da mãe. Então, a Constituição e o Código Civil garante direitos que são inerentes, direitos naturais, que eu acredito ser necessário que todos nós saibamos. Nós vamos falar sobre o direito do nascituro, que na verdade o direito à vida, a vida com dignidade, que é garantido pela Constituição e também pelo Código Civil. Quando a pessoa está ainda em forma de zigoto, tem o seu direito garantido, isso desde a época do direito romano. Todas as pessoas já, por lei, têm direitos garantidos. Então, todo ser vivente tem o direito garantido pelo Estado em uma vida digna. E quando essa vida não está de forma digna, a pessoa que sente ferida no seu direito tem que buscá-lo. Nós vamos ver, citando como exemplo aqui, no momento que a mulher fica gestante, naquele exato momento que ela fica gestante, esse futuro filho já tem o seu direito garantido, que ele vai receber de fato esse direito já no acompanhamento da gestação da mãe. Então ele tem um direito a um acompanhamento médico, uma assistência médica, isso garantido pelo Estado. Então toda mãe deva procurar o médico logo que ela vê que está gestante, em busca do direito do seu filho. Com isso eu quero dizer que nenhuma pessoa, nenhum ser humano tem o direito de pensar, de tirar a vida de alguém após ele ser um embrião. O Estado tem a obrigação de cuidar disso. Às vezes é uma mãe que não tem condição financeira e quando se encontra no estado interessante, no estado de gestação, e ela fica preocupada com aquela situação, como que vai criar o filho. Ora, na pior das hipóteses, se a pessoa não tem condição de criar o filho, também não tem condição de matá-lo, de abortá-lo. Então é preferível que esse filho, depois que nasce, ela entregue para o Estado, para que o Estado faça uma doação desse filho para quem tem condição de criar. Aí, se você acha que não tem condição de criar, o Estado providencia isso. Nós temos hoje doação nacionais e doações internacionais. Eu sou prova de que já fiz vários processos de doação internacional, que pessoa que não consegue ter filhos e quer ter filho, então ele vai como se fosse uma banca de sangue, por exemplo, vai lá na banca aonde as pessoas deixam ali os seus filhos, faz a sua ficha, o seu cadastro, e as pessoas, tanto nacionais como internacionais, vão procurar nesse cadastro e vão se habilitar a receber essa criança de uma forma de doação. Então vai ser doada e essa criança vai ter uma paternidade totalmente diferenciada daquela posição que a mãe achava que não tinha condição. Eu estou falando isso para tirar o direito da pessoa pensar que pelo fato de ter uma gestação indesejada
ou uma gestação que, na verdade, a pessoa acha que não tem condição de criar o filho, aí pensa em tirar a vida, em abortar. Aqui no Brasil, há muito tempo, já se luta com a legalização da lei do aborto. E nós já temos aborto legalizado na questão de estupro, em questão de doenças que vão atingir a criança, para essa criança nascer acéfala. Então, nesses casos, já está autorizado, por lei, o aborto. Mas veja bem, o aborto, quanto à eutanásia, tudo isso foram proibidas desde do direito romano, da qual nós herdamos o direito que nós temos hoje. Então veja bem, se essa criança vai nascer acéfala, isto é, sem crânio, sem cabeça, sem condição de sobrevivência como pessoa humana, a lei autoriza que essa criança seja retirada prematuramente. Mas veja bem, os riscos que corre a mãe em tirar uma criança de uma forma prematura são muito grandes do que esperar um parto normal. Isto é, no parto normal, a mãe corre menos risco de vida do que num parto provocado. O risco da provocação de uma criança nascer prematuramente são muito grandes. Então, aí a mãe está colocando também em risco a sua própria vida. Isso eu creio que a sociedade às vezes entra por esse caminho por não ter conhecimento de quão elástico é a oposição que ela vai enfrentar para ter esse filho. Então, os perigos são muito grandes. É melhor, então, ou é aconselhável que esta mãe tenha todos os cuidados do Estado até ter um parto normal. Se a criança, por exemplo, nascer acéfala, ela não vai ter vida, ela vai morrer, ela vai desaparecer. E então, assim, você preserva a sua vida, como preserva também a vida desta criança. Em termos de herança, se porventura a mãe fica gestante e o pai dessa criança vem a falecer, essa criança que está ainda no ventre já tem o seu direito garantido de receber a sua quota parte, receber a sua herança. Então, em nada é momento de desespero, nada pode trazer desespero para a mãe que ficar gestante. Quanto à questão que está muito debatido hoje, a questão da eutanásia, em que às vezes a família é consultada para que o médico desligue os aparelhos que estão sustentando a respiração da pessoa no hospital, na UTI, e muitas vezes a família autoriza desligar o aparelho. Eu tenho uma experiência nesse sentido. A mãe do meu filho homem caçula, ela teve uma morte cerebral anunciada pelos médicos, e a criança que estava no ventre dela foi declarada morta, inclusive desmanchando no ventre. E o médico me consultou, dizendo o seguinte: olha, não tem como essa pessoa sobreviver, ela não está reagindo aos remédios, não tem como mais. E ele foi lá na UTI, me mostrou, tirou o aparelho que estava fazendo ela respirar artificialmente, e ela simplesmente não teve nenhuma reação, ficou como morta e tudo. Ele disse: olha, não vai sobreviver mais. Eu então não me senti com a autorização, não me senti com essa autoridade
de determinar que o médico tirasse o aparelho. E eu então falei, olha, eu vou falar com o dono da vida primeiro, aquele que dá vida, aquele que pode tirar, que todos nós conhecemos como Deus, esse ser supremo que concede a vida. E ele falou, então tudo bem, amanhã cedo você me procura, vai passar mais essa noite no aparelho. E quando foi no outro dia seguinte que eu cheguei no hospital, o médico me chamou. E eu achei então que ele tinha me chamado para falar, olha, realmente tive que tirar os aparelhos e aí a sua esposa faleceu, agora você vai ter que providenciar aí a sepultura da sua esposa. Mas eu cheguei lá no UTI, ele falou, olha, eu tirei o aparelho e em vez dela morrer, ela viveu. E aí eu conversei com ela, ela estava ainda meia grogue daquela situação, falou poucas palavras e dormiu. E dali passaram umas 3, 4 horas, ela reagiu e passou a conversar. Então veja bem, se eu tivesse autorizado a tirar aquele aparelho, quando o médico me falou que ela não tinha mais condição de sobrevivência, eu poderia até ficar com a minha consciência tranquila, porque a ciência já tinha comprovado a morte cerebral dela. Mas o dono da vida é o mesmo dono da morte. Então ninguém pode, por lei, pelo costume, tirar algo de uma pessoa que não nos pertence. Nós não temos essa autoridade de tirar a vida de ninguém, porque nós não temos condição de dar também a vida. Por isso, tem que correr no processo natural. Esse processo natural tem que ser resguardado, tem que ser protegido. Com muita sabedoria, o Código Civil e a Constituição nos garante esse direito. Então, qualquer coisa que fere esse direito natural, a lei da própria natureza, que vem a ferir, o homem não tem autoridade para mexer nessa situação. E o Estado cria mecanismo de dar sustentabilidade a isto. Se o Estado não faz, o Estado está incorrendo em negligência, podendo responder, inclusive, juridicamente pela omissão. Com isso, eu quero passar uma mensagem para todos, que nós devemos crer naquele Senhor que é dono da vida, que governa o universo e que é muito mais sábio do que cada um de nós e tem um domínio total da vida. Eu gosto de observar esses fatos, porque são fatos históricos que está ainda lá na lei de Moisés, que foi canonizado pelos romanos, e que hoje nós seguimos essa mesma lei, embora com muitas modificações. Mas tudo vem daquele que fez os céus e a terra. Muito bem, meus senhores. Eu vou trazer para os senhores a fundamentação jurídica daquilo que nós terminamos de falar. No Código Civil, no artigo 2, fala o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. No artigo 5º da Constituição Federal, reza o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos que determina a Constituição. Em relação à vida, é a inviolabilidade, isto é,
é inviolável o direito à vida. Isso significa que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E isso então está normatizado também em relação à proibição no Código Penal, no artigo 126, ao qual garante penalidade para quem provocar o aborto, mesmo que seja com consentimento da mãe. Com isso, está garantido em todo aspecto literário, em todo aspecto normativo, o direito à vida. Assim eu deixo com os senhores essa mensagem para reflexão. Mais uma história reflexiva que eu vou contar para os senhores, acontecida na cidade de Guaraí. Aqui na Avenida Fortaleza, um certo senhor foi fazer o balão retornar à avenida e voltar para o centro da cidade, e foi acolhido por uma moto que estava com um passageiro na garupa. E aquele senhor estava aproximadamente de 90 a 100 km por hora. Quando ele bateu no carro, ele deu uma cambalhota, bateu a cabeça em cima do capô do carro e foi para frente, alguns metros, aproximadamente 5, 6 metros para frente. Ali ele caiu totalmente desmaiado. E o outro ficou enganchado debaixo do carro. Chegando ali a população e olhando aquela situação ali, e aquele senhor que estava conduzindo o carro ajoelhou próximo à pessoa que estava desmaiada e intercedeu a Deus que não deixasse aquele senhor vir a óbito, já que não foi encontrado nele pulso e ele estava desmaiado. Muito bem, pegaram aquele senhor, levaram para o hospital aqui de Guaraí, e ele chegou lá conversando, mas sem movimento dos membros, não mexia nem com os membros superiores e nem com os membros inferiores, estavam todos paralisados, e a única coisa que ele falou para o médico é que estava sentindo um ardor muito grande, próximo à cabeça, no pescoço, próximo à cabeça. E o médico falou para a pessoa que levou aquele acidentado e disse: olha, ele está com a coluna quebrada. Foi para a sala de raio-x e quando ele estava lá, o condutor daquele veículo ficou intercedendo a Deus por aquele acidentado lá na porta. Quando terminou de fazer o raio-x, ele não precisou mais de cadeira de roda para ir até o consultório médico. E ele chegou no consultório médico, olharam, o médico olhou a radiografia e disse: não tem nada quebrado. Ele disse: também não estou mais sentindo nenhuma dor, desapareceu tudo, todas as dores desapareceram. E para encerrar, analisando o físico daquela pessoa, não tinha nenhum arranhão a não ser a sua botina, que tinha quebrado o bico da botina. O restante estava tudo em perfeito estado. E nós então atribuímos isso a Deus, que fez esse milagre. Isso nós temos que refletir, que nunca devemos desesperar, sempre acreditar em Deus em qualquer circunstância que estivermos passando, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele cuida muito bem daqueles aflitos que clamam por Ele. Muito obrigado, até a próxima.